Olá, olá, começando aqui mais um episódio do 100 Milissegundos, sou o Fábio Almeida e aqui é um projeto que a gente se propôs a refletir sobre as transformações digitais e o impacto da massificação da internet na sociedade. E hoje recebendo aqui um amigo da área aí de marketing, ficou até mais confortável aqui para discutir, Carlos Paulo Júnior, que é CEO da Digital e partner da Atmo e também presidente da Abrad Nacional, é uma associação aí dos agentes digitais bem bacana, a gente vai falar um pouco disso. Obrigadão por aceitar o nosso convite. Aí eu achei que o Paulo morava no Rio, mas mora em São Paulo, foi mais fácil aqui para a gente alinhar. Obrigadão aí, Paulo, por aceitar. Legal. E aí, assim, antes da gente entrar na pauta, eu queria que você falasse um pouco da atuação da Digital e da Atmo também, né? E depois, mais para frente, a gente fala da Brad, né? Legal. Bom, eu tenho falado muito sobre a Brad, né? Eu acho que mais do que sobre as empresas. Antes de tudo. Bom, obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui. Super legal a tua proposta, o projeto. E é sempre um prazer falar sobre o que a gente gosta, né? O que a gente ama fazer. Sim. É aquela história de confundir. E que paga nossas contas. E que paga também, as contas. Né? Ainda bem que a gente faz uma coisa que a gente gosta e que paga as contas, né? Bom, falando um pouquinho do Carlos, né? O Fábio já apresentou ali. Eu hoje sou sócio, cofundador e sócio da Digital. Digital é nasceu como uma agência de marketing digital. E hoje a gente se posiciona como uma plataforma de marketing como serviço, marketing as a service, ou seja, na vertente de MarTech, né? A gente está se diferenciando um pouco aí em relação à metodologia, abordagem das agências digitais, muito voltado para dar escala no modelo de negócio de agência. A Atmo, da qual eu sou sócio também, ela é uma consultoria boutique de MarTech, e na Atmo a gente é parceiro, a gente implementa, né, implanta projetos de automação de marketing com foco em grandes marcas, grandes empresas. A gente é partner Salesforce e de algumas outras empresas, então a gente é uma consultoria boutique, projetos customizados. Diferentemente da Digital, que a gente já quer dar mais escala. E a Brad, né, como a gente não poderia deixar de falar, é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, da qual eu sou presidente nacional agora. Fiz carreira na Brad, comecei como associado no Rio de Janeiro há uns 12 anos atrás. Fui diretor no Rio, presidente no Rio, diretor nacional, vice-presidente nacional e presidente nacional agora. E foi através da Brad que a gente se conheceu, né? Sim, sim. A gente já tinha se conhecido, acho que num evento do Digitalks, que a gente participou de uma mesa juntos, eu acho. Sim, foi. E depois aí via Brad. Via né? Brad, exatamente. Ali. Eu participei da diretoria da Brad, né? Tô ainda no conselho, mas eu não consegui ser tão ativo, porque a vida com 3 filhos foi difícil ali conciliar. Não, mas participe, eu acho muito legal as iniciativas. E acho que hoje dá pra gente passar aqui, né, por esse universo. Acho que o intuito da pauta é a gente explorar um pouco de como esse universo do marketing digital nos últimos 10 anos, né, esse recorte das agências, o modelo de negócio como era, como é hoje, e os desafios que se tem hoje, né, para se posicionar no marketing digital, os desafios de empreender nessa área, né, eu acho que dá para você contribuir bastante, né, como empreendedor da área. Sim. E como um pensador, né, o presidente de uma associação que tem ali, né, as dores, né, dessa área. Para começar, eu anotei aqui a gente está num mercado hoje, segundo dados ali da Kantar do ano passado, uma pesquisa que foi divulgada pelo IAB, teve o mercado de marketing digital, de mídia digital, né, teve um investimento de 35 bilhões em 2023. E pegando o share, né, da participação digital em 2013, que era de 10%, do investimento em mídia, né, como um geral, hoje a gente já está mais de 50% focado no digital, né? Então, assim, qual é o seu olhar disso, assim, né, de como era o mercado, né, há 10 anos, que ali estavam começando as agências, tinha muita agência de SEO, muita agência de Google, né, de busca ali, de Google Search, tudo. E hoje a gente tem uma infinidade, né, de especialidades e tudo, né? Como é que é a trajetória disso, assim, sua como empreendedor e o seu olhar de como eram as dificuldades há 10 anos e hoje, né? Que talvez tenha mais oportunidade, mas um mar mais vermelho também, né? Em relação ao mercado de agências digitais, é mar vermelho total hoje, né? Eu fundei a primeira agência em 2008 e em 2008 a gente já tinha um mercado ainda amadurecendo, né? Então é um pouco mais de 10 anos atrás, eu diria que essas quebras de paradigma, assim, essas mudanças que acontecem... Em 2008 o share de investimento devia ser, sei lá, 5%. Era bem menor. E além de tudo, você precisava evangelizar o cliente, né? Você precisava explicar para ele, tinha esse aspecto ainda muito de
explicar o que que era Google AdWords, né, o que que era links patrocinados, o que que era mídia... Bom, mídia programática, Nem eu acho que tinha nem 2008, existia esse 2000. termo, real-time bidding. 2008 ainda estava incipiente. Estava ainda. incipiente, exatamente. E nos Estados Unidos, não E nos tanto Estados Unidos, aqui, né? As plataformas ainda eram todas em inglês, o Facebook não tinha ainda a plataforma de anúncios e tal. Bom, eu acho que... como é que eu vejo isso? A gente, desde do surgimento das agências digitais, né, que eu defino como sendo um híbrido entre empresas de tecnologia e empresas de comunicação, né? As agências digitais nasceram assim. Se você pegar o perfil dos founders de agências digitais de 2008, 2007, 2006, ou eram de empresas de tecnologia, de fábricas de software e tal, que começaram a fazer anúncio, ou alguém de publicidade, né, egresso de uma dessas agências que queria navegar no digital. Então tinha essa separação muito bem, com esse contorno muito bem delineado. E você tinha as agências fazendo tudo, né? Começavam a se posicionar, a surgir agências full service, né? Por quê? Porque você ia trazendo para dentro de casa todas essas competências, mas isso só era possível porque não tinha tanta complexidade em cada um desses serviços do cardápio que você citou. Hoje o cardápio ele tem muitos serviços e ele é muito complexo, então verticalizou de novo. Então teve essa onda do full service, as agências faziam tudo. Era agência de links patrocinados, de SEO, de conteúdo, de e-mail marketing, de site. Os caras faziam tudo. E aí começou a ficar muito complexo, começou a evoluir muito e aí começou a verticalizar de novo. Você entregava bem uma coisa, mas fazia mal outra. Não entregava outra. bem outra. Isso aí surgiam as agências mais especializadas em mídia, né? Eu me lembro de agências só focadas em mídia de performance, vamos dizer assim. Gestão de Google, né? Ali. Exatamente, que não faziam as outras coisas, que não faziam SEO, que não faziam... E aí começa a surgir as agências de SEO, as agências... E aí até o termo agência começa a ficar subverter esse termo, né? Passa a não ser só agência de mídia, porque a agência de propaganda era uma agência que agenciava a verba de mídia. Passa a ser uma empresa que se chama agência, mas que agencia recursos. Entendeu? E não só mídia. E aí você tem as verticais, empresas de SEO, empresas que ainda existem hoje, muito especializadas, empresas de mídia e muito especializadas também, que é o caso da empresa de vocês também, né? Então, e vai assim. E aí depois passa por um outro momento de consolidação, quando os grupos começam a entrar nesse negócio. Começam a comprar as agências, internalizar essas especialidades. Exato, e começa a se tornar de novo um negócio mais consolidado. Só que a complexidade, ela só aumentou. Então, mesmo dentro de grupos, ou até as consultorias... Aí teve, ao mesmo tempo, aí depois dos grupos comprando as agências digitais, teve as consultorias entrando no mercado, né? As Accentures da vida entrando, começaram a invadir. Eu lembro muito bem disso. Sim, e um caso... 2010, talvez 2011, né? Um caso emblemático que chama muita atenção, que talvez seja o mais emblemático, quer dizer, não sei se é o mais emblemático, para mim, pelo menos, é quando o Eco Moliterno vai para a Accenture, né? Sai de propaganda, vai para a Accenture, e aí começa esse negócio. E hoje a Accenture tem Accenture Digital, e tem todas essas... A Deloitte Digital, e assim vai. Né? Então, hoje eu acho que... tá assim o mercado, né? Os grandes grupos de comunicação com vários serviços, e aí falando, as consultorias, né, atuando também, e falando das agências digitais ainda que existem, elas continuam, e na minha opinião, de forma errada, ainda não entenderam muito bem o modelo de negócio, querendo fazer tudo. Falando português claro, querendo fazer tudo. Nem sendo só full service, querendo fazer de tudo. E para mim isso não para de pé. Isso não escala, porque é muito complexo e muito multidisciplinar. Você precisa, se você olhar o cardápio de serviços digitais, se a gente citar 5 aqui: mídia programática, performance, né? SEO, produção de conteúdo, desenvolvimento, design, você tem que ter um time muito... Antes disso, que é o conceber o site, né? Sim. O posicionamento que nem sempre, branding, nem sempre se faz, né? Isso, exatamente. E aí já vai para mídia, já vai para sem ter feito o dever de casa. Exatamente. Antes, assim. Já vai para tráfego, né? Depois a gente fala desse negócio. Polêmica. Então, eu enxergo assim, fazendo um retrato assim bem resumido, né? A gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso, mas eu acho que esses são meio que os momentos que o digital passou. E chegou num momento agora de maturidade que para mim não é mais digital. Você estava citando um dado que é 50% já de investimento em digital, mais do que do offline. Meios digitais. Exato. Está tudo se convergindo. Omnichannel, né, multicanalidade, omnicanalidade. Você tem... E aí quando isso acontece,
na minha opinião, quando tudo se torna digital, nada mais é digital. Porque agora como já era para ser, marketing Sim. no meio digital, No comunicação meio, no meio digital. Então, as agências digitais têm aí um desafio de adaptação e de ressignificação do seu papel, entendimento até assim de, cara, quem eu sou, o que eu faço, né? Porque tem tanta vertente, tanta especialidade. É isso. E acho que tem um movimento dos próprios anunciantes hoje de buscarem agências especialistas ou empresas especialistas em determinados segmentos, assim. Então, essa agência mais tradicional zona que pegava mídia, né? Hoje ela está perdendo verba para agências especialistas em digital, né? Assim, Uhum. porque é isso, assim, né? Você só faz aquilo, só foca naquilo, né? E aí a marca tá buscando isso, mas ainda tem desafios ainda, né? É, eu acho que a agência digital ela tem uma vantagem, que é uma vantagem de se adaptar mais rápido. Sim. É, Tem uma e ela, escalabilidade maior, né? maior, exatamente. Ela conseguir se adaptar, enquanto as agências de propaganda ou publicidade lá mais tradicionais, elas ainda focavam muito naquele modelo de negócio de mídia, né? Que, na minha opinião, era um modelo muito mais rentável do que a agência digital. A agência de propaganda literalmente era banco, né? Eu vi isso de um fundador de agência, tá? Falando pra mim assim, cara, a gente ganhava muito dinheiro, porque mídia era isso, né? Você girava com o dinheiro do cliente, era Ainda, praticamente um banco. ainda ganha, mas acho que numa escala, né, Menor, menor, né? menor. Porque o cliente amadureceu, ele entendeu isso. A programática dá o poder ao cliente a olhar cada dado, Sim. Isso é bom e ruim, né? Porque você leva a discussão para um nível talvez menos estratégico e mais ali do indicador, né? Sim, sim. Cada centavo que você coloca numa mídia, ele precisa gerar X vezes, tantas vezes. E tudo consegue ser metrificado hoje. Sim. E não era assim, né? Aquela frase do eu tenho 50% de investimento. Não, Eu esqueci o nome dele aqui. 50% do investimento é desperdiçado, só não sei qual. Só não sei Depois qual. eu vou lembrar o nome dele, né? Então, assim, isso não existe mais, né? Hoje você tem como metrificar tudo, então a agência digital acabou se adaptando mais isso, né? Mais dessa forma. E hoje, assim, olhando para a Brad, por exemplo, né? Assim, que tem. Assim, a gente hoje tem uma realidade de grandes marcas de investimento ali, tudo. Mas hoje tem uma realidade de pequenos negócios, né? As PMEs aí, assim, que quase que dependem única e exclusivamente de atuação digital, né? Assim, Sim. de fazer a campanha ali via clique, de ter uma rede social bem organizada. E aí, assim, tem a gente falou no off aqui um pouco, né? Tem várias bolhas dentro do marketing digital quando a gente pensa, né, nisso, assim. Como que tá hoje essas demandas, né, assim, e os desafios, né, dessas empresas que hoje atendem as PMEs, assim, né? Porque tem algumas realidades, assim, né? Então, que nem a Atmo, você citou que é uma consultoria boutique, né? Você tá ali com uma outra realidade de marca, de Sim. necessidades e tudo. Mas quando a gente vai um pouquinho mais ali na pirâmide, né, abaixo ali que tá todo mundo, esse mar vermelho, assim, quais são os desafios hoje, assim, o que você tá vendo em relação a isso, assim, né? Em relação ao cliente, né? Quando você começou a falar, eu acho que, sem dúvida, o digital ele democratizou o acesso Sim. ao marketing, à comunicação, né? Hoje é muito comum você entrar num pequeno negócio e ele está falando de marketing. Há 10, há 15 anos atrás não era comum, né? O empresário, o dono de negócio, ele não falava de marketing. E os meios eram outros. Ele anunciava numa Numa revista, na revista, página amarela. ele falava Ali, de né? anúncio, ele falava, preciso fazer propaganda, preciso anunciar e tal. É. Porque assim, por que eu tô até destacando isso, Fábio? Porque para mim também existe uma interpretação, é, cara, não sei se é errada, mas na minha opinião, errada do que é marketing, assim. E aí, principalmente ali na base da pirâmide, no pequeno e médio, que não tem tanto conhecimento ou maturidade, que hoje as pessoas confundem, né? Uma coisa, marketing para mim é estratégico. O marketing, ele é sempre na companhia. Ele é uma
uma questão estratégica da companhia. Ele está ligado ao business plan daquela companhia, ao planejamento estratégico, e aí o plano de marketing, que é o veículo que viabiliza como você aquilo. vai O que as atingir pessoas pessoas, confundem é comunicação de marketing. Sim. Comunicação de marketing. Vamos fazer marketing. Cara, como assim? O que você quer dizer com vamos fazer marketing? Você está falando de produto, de promoção, de praça, de preço? E que é o básico do Kotler, Que é o básico que a do gente Kotler. assistiu, que a gente estudou. Que a né? gente estudou. Então, assim, a galera esqueceu isso. A galera acha que tudo é fazer marketing. E, bom, e não é. A comunicação de marketing, que é o papel da agência, é pegar e definir uma estratégia de comunicação de marketing e não a estratégia de marketing que deveria vir da própria companhia, seja ela pequena ou grande. Então, hoje, o digital, né, voltando a falar, ele democratizou. Hoje você vê as pequenas empresas falando de investir em tráfego, o profissional autônomo, a gente já fala um pouco dessas definições aí, mas ele democratizou, sem dúvida, deu acesso. Ao mesmo tempo que ele democratizou para o cliente, ele quebrou várias barreiras de entrada, né? Você não tem. Hoje você tem várias, sei lá, pseudo-agências ou profissionais surgindo sem barreira de entrada. Hoje qualquer pessoa consegue se dizer um profissional de marketing digital. Né? Por quê? Porque popularizou para os dois lados. Eu não sei dizer, cara, se isso é bom ou ruim, sabia? Porque eu tomo muito cuidado de dizer assim, não, isso é ruim porque não tem regulação e tal. O mercado é livre, ele tem que se regular, sabe? As coisas vão acontecendo e o cliente também tem que ter maturidade. Eu sei que existe um pouco desses caras que vão surgindo, dessas empresas que vão surgindo e atrapalhando e canibaliza. Então, eu acho que democratizou, tá? Do ponto de vista do pequeno empresário, conseguiu usar a mídia digital para ele, porque ele não conseguiria contratar uma agência, por exemplo, né? Ele precisaria contratar um profissional autônomo, freelancer, porque é o famoso sobrinho, né? Ele não tem grana para pagar o que uma agência se propõe. E talvez o erro do modelo de negócio da agência digital, que também nasce sem muita maturidade, seja querer atender todo e qualquer tipo de cliente, sem olhar para sua margem, sem olhar para o tipo de serviço, sabe? É muito comum. Só fazer por fazer. Só fazer e não aquele otimismo brasileiro de fazer, não, vamos fazer que vai melhorar, né? Daqui a pouco... E não se sustenta, não se sustenta. Eu não tenho o dado aqui exatamente de quantas agências abrem e quantas fecham. Mas eu busquei isso, não achei alguma coisa concreta, assim, não mas tem. É gigantesco. Mas é gigante, claro que é grande, porque não se sustenta, assim, tem que ter um entendimento grande de modelo de negócio e tal para poder, enfim, se posicionar bem. Assim, porque acho que isso, assim, a coisa hoje, a atuação de uma agência de marketing digital, ela também, porque o número de negócios no Brasil, né, de diversos setores, que acho que é 2 anos, né, em média, que o negócio abre e fecha no Brasil. E como esse negócio hoje precisa de uma ancoragem ali no marketing, em estratégias digitais, vamos dizer assim, essa agência começa a atender, não dá certo, esse cara vai para outro, não dá certo, e aí fica uma loucura, assim, né, porque o cara quer resultado imediato, quer milagre. E aí você tem um discurso milagreiro, né? De muita gente, né? Bala de prata, né? Eu tenho uma metáfora, Fábio, que é o seguinte. O cliente... você sabe aquela coisa de que tem coisas que o dinheiro não pode comprar, né? E branding, awareness, ele tem uma função de tempo também. Sim. Então não adianta o cara vir... É igual escalar o Everest. Você pode ser o cara mais rico do mundo, ter o maior cheque do mundo. Você chega para um cara que fala assim, um cara que faz essas missões, fala, eu quero escalar o Everest amanhã. Aí o cara vai te dizer, cara, não dá. Você vai ter que ficar 60 dias num campo de base ali, se adaptando, sei lá, 30 dias, 60 dias se adaptando, pra gente fazer a missão e pode ser que você não consiga chegar. Que dê merda no meio do caminho e você tem que descer Então tem um monte de variáveis que ele não controla. É mais ou menos a mesma coisa. Quando o cara chega, é igual médico, né? Chega já com problema. A medicina 2.0 é essa medicina de tratar a doença e não a prevenção. O cara deveria olhar antes, se planejar e não procurar agência só quando ele tá já com a corda no pescoço, precisando vender a todo custo, desesperadamente. O que vai acontecer? Ele vai tomar uma decisão errada, porque ele vai acreditar no discurso do da primeira agência, do primeiro empresário ali que disser para ele que consegue resolver. Por que o dono da agência faz isso? Porque ele quer cliente. E ele precisa... Então, mas é isso. Ele precisa dessa grana. Ele precisa da grana do cara. Só que muitas vezes o negócio da agência do cara tá tão insustentável que ele precisa de um cliente novo para cobrir o buraco do cliente antigo. E assim vai. Sabe aquela coisa de vender o almoço, pagar a janta? Sim. Então não se sustenta. E por que não se sustenta? Porque não tem um entendimento profundo ainda do modelo de negócio. Eu bato sempre nessa tecla. Não se entendeu ainda
cara, qual o meu posicionamento, qual é o tipo de serviço que eu presto, se eu sou especializado ou não. E aí cria esse ciclo vicioso de empresas surgindo e quebrando, surgindo e quebrando. E aí, qual é o resultado disso? Se você fizer uma pesquisa de satisfação, a gente vai fazer isso na Abrad ainda, tá? O mercado, se você perguntar qual é a satisfação que o mercado tem com as agências digitais, eu vou arriscar dizer que, cara, 90% está insatisfeito. Uhum. Porque eu converso com muitos empresários ao longo dos meus dias. Né? Eu faço a venda na agência, né? Eu sou comercial também. Então, a gente vê, cara, putz, prometeu e não entregou, desalinhamento de expectativa, falta de maturidade dos dois lados. E o principal que eu vejo que, assim, do meu lado também, né? Também tô na linha de frente ali, muitas vezes na venda, é o alinhamento de expectativa, né? Como o cara chega e você precisa dosar isso, mas isso vem com maturidade, vem com outras coisas, porque eu também lá atrás, não, vamos aqui que a gente faz. Era emocionado, né? Vamos que a gente resolvo. faz. E aí dá merda. É isso aí, não tem jeito, né? Sim, exatamente. E eu não sinto essa falta de maturidade só no lado do cliente pequeno não, tá, Fábio? Não, isso no mercado geral. Mercado em geral, exatamente. O cliente pequeno tem a coisa assim, porque eu acho que a rede social propicia isso, assim, né? Dependendo do que você vende, se é regional, se não é. Então, assim, talvez tem boas práticas, estratégias que talvez aquilo cubra ali, né? Determinada coisa. O investimento não é tão alto assim, tudo. Mas quando a gente vai em empresas médias, grandes, assim, aí é mais perigoso, né? Assim, porque é muito dinheiro, é isso assim, e aí... Mas eu diria que na empresa média e grande, eu tenho uma outra metáfora também, né? Nem uma metáfora, acho que é mais uma... Que é o seguinte, existem 5 formas de gastar dinheiro, né? Do Milton Friedman. Uma delas é gastar o dinheiro dos outros com você. Uma delas é gastar o dinheiro dos outros com você, e uma outra é gastar o dinheiro dos outros com outras pessoas. Isso está sempre muito associado à questão política, de como o político gasta o dinheiro, né? Mas eu ia dizer o seguinte, quando a empresa grande, eu disse isso para dizer, a empresa grande ela tem algumas travas que a empresa pequena não tem, por ela ter uma estrutura organizacional um pouco maior. Então, é mais difícil uma pessoa fazer um grande estrago. Quando você está numa empresa grande, quando você vai vender para uma empresa grande, o ciclo de venda ele é mais longo, você tem vários influenciadores na decisão, você tem um tomador de decisão, vários influenciadores. Então, você tem algumas travas ali que foram feitas exatamente para controlar o dano. São mais pensadas. Né? São mais pensadas. Por isso que muitas vezes empresas grandes, elas para não errar, poxa, não sei, aquela frase, né? Eu nunca fui demitido por contratar a IBM, né? Ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM. Cara, pô, deu merda, mas eu contratei a melhor que tinha. Agora, na empresa pequena, não. Na empresa pequena, você não tem tantas essas travas. Às vezes você está falando até com o dono do negócio. Sim. E o dono do negócio, ele é o dono do dinheiro. Então, é o cara mais difícil de você gastar o dinheiro dele, porque ele não quer investir, não tem orçamento, ele quer multiplicar cada centavo. Então... Mas ao mesmo tempo tem uma vaidade que às vezes também você não consegue convencer o cara do contrário de uma ideia que ele tem. Né? Também. Pré-concebida ali, não é assim que eu quero fazer e nem sempre vai dar certo. Né? O ideal na relação da agência com o cliente é que tenha um middleman ali, que tenha um cara de marketing, sabe? Quando eu converso com empresas de pequeno, médio porte, eu digo assim, eu não gosto de falar diretamente com o dono da empresa sobre as questões de marketing, porque é aquilo que eu te falei, essa dor do... Ele é o dono do dinheiro, então se ele não tiver uma mentalidade, poxa, bem madura do ponto de vista de, Carlos, eu tenho um orçamento de marketing, esse aqui é o meu orçamento, eu posso gastar esse orçamento. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Então, quando você tem um gestor de marketing, ele não é o dono do dinheiro. Então, ele precisa trabalhar com orçamento e ele tem mais, talvez assim, coragem de gastar aquele dinheiro, de fazer aquele investimento. Né? Porque ele precisa arriscar também para mostrar resultado. Senão né? ele também... Senão ele roda também. Exato. Eu acho que nessa esteira, assim, acho que tem uma particularidade grande desse mercado de mídia digital. E a gente tem um duopólio hoje, que está diminuindo, mas ainda tem, que é Google e Meta, né? Que concentram muito do investimento feito em mídia digital. E que eu, particularmente, acho perigoso, assim, né? Porque as empresas, às vezes, ficam muito focadas ali. E a gente também fica muito refém do algoritmo, de como eles entregam, né? Das práticas que mudam. Como é que você vê isso, assim, né? E mesmo essa dependência... E fora isso, assim, existe um duopólio porque eles também entregam resultado, né? Sim. No final do dia também dá resultado. Mas a gente fica muito refém disso, assim. Como é que você enxerga essa dependência que
principalmente o pequeno, médio empresário tem dessas redes, assim, né, para poder girar um negócio, né? É, é, é difícil, né? Quase, sei lá, quase paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que eles criaram esse duopólio, foi meio que acontecendo, né? Foi meio natural porque eles deram acesso ao Sim, empresário, ao é pequeno isso, empresário. é Se isso. não fosse eles, talvez o empresário não tivesse lá Sofresse mais, o Google My Business para o É, pequeno é, empresário, sofresse mais, né? O Google Maps que ajuda ele a achar lá, dar destaque para o negócio dele sim. e assim por diante. Mas eu não acho que o duopólio é bom. Não é saudável. Eu acho que as empresas que concorrem precisam inovar mais, subir a régua e entregar mais para poder conseguir quebrar isso. Um ponto que eu estava pensando até recentemente, Fábio, é o seguinte: o Google e Meta, né, tecnicamente falando, são mídias programáticas. Né? Se a gente Sim, sem pegar. dúvida. Isso Né? é um discurso que eu tenho há muito tempo. Não separa a mídia programática dessas coisas, são o mesmo É conceito. a mesma coisa. Mas o mercado trabalha muito separado Trabalho ainda. separado. É tudo mídia programática. Se for olhar o conceito da mídia programática, né? A própria definição da palavra programática, o compra mídia algoritmo baseada em dados, Exato, né? É isso, exatamente. numa plataforma. De forma programática. De forma programática. E de forma leilão, automatizada. automatizado. Né? E leilão, real-time bidding, essas coisas, né? Então, eu estava refletindo sobre isso recentemente. E aí aí eu pensei, eu falei, cara, por que a gente fica tão refém de Google e Meta? Bom, não sei se a palavra é refém, mas hoje existe esse duopólio, como você citou. As empresas de programática, as outras empresas de programática, né, a gente pode citar várias aí, plataformas de programática e tal, elas precisavam, de alguma forma, democratizar mais também, né? Hoje você tem outros players, inclusive, que estão no mercado, principalmente no retail media, né, que não é tão... Bom, você tem mais propriedade para falar do que eu. Estou fazendo uma provocação. Não, eu entendo isso assim, que eu acho que tem... Que aí a gente volta nos conceitos que você citou antes, assim, que é você construir uma base de imagem da sua marca, a estratégia que você tem, né, de posicionamento, tudo, porque... E aí pega... Porque eu acho que existe um duopólio, porque quando a gente olha para o funil, né, o famoso funil do marketing, essas empresas trabalham do meio para o final, né? Sim. Elas estão ali na decisão de compra já, né? Sim. E aí existe uma evangelização que tem que ser feita, que para você utilizar outras plataformas, você depende de um tempo de maturação disso para você ter resultado, né? Que é quando a gente fala de estratégia programática, de você ativar uma campanha de display de vídeo, ela não vai performar que nem vai performar uma campanha baseada em clique do Google. Sim. Que tá ali, né? E só que o mercado compara muitas busca, coisas. Né? E principalmente busca, sim, né? Que busca topo, fundo de funil, né? Não tem jeito. E aí o mercado compara muito isso. E você pega a rede social que é emocional, né? O vídeo ali que você compra ali por impulso e tal. Você tá do meio pro final ali, o resultado vai ser diferente, né? Sim. Só que vai chegar uma hora que satura, né? Sim. E aí você não fez outras estratégias e você fica patinando nessas duas. Não adianta você dobrar o investimento que não vai dobrar o resultado. Não vai dobrar o resultado. Muito pelo contrário. Então, é isso. Eu ainda não tenho, talvez, uma definição muito concreta até na minha cabeça, mas existem várias outras formas de você alcançar a sua audiência, até de forma mais barata ou de forma mais especializada, que não fica só dentro de Google e Meta. Só que aí entra no problema que Google e Meta estão no long tail, estão na cauda longa. Eles falam direto com o usuário final, com o microempresário, com o gestor de tráfego. Se você pegar o gestor de tráfego, terceira vez que a gente está mencionando. Se você pegar o gestor de tráfego, ele só sabe trabalhar com Google e Meta, quando trabalha com Google. Né? É Meta ali na cabeça, porque o cara nem sabe o que é o conceito de mídia. Né, lá atrás, o que é a profissão de mídia para poder trabalhar com programática, sei lá, com Critel, com qualquer outra coisa aí. Hoje tem a Amazon que cresceu bastante, essas plataformas de retail. Retail, exato, mercado ads, Amazon. Bom, a gente pode falar depois manda o boleto? Não, tranquilo. Pode falar. Rakuten, etc. Estão lá. Porque assim, o e-commerce ele é um outro universo, né? Então a galera que está no e-commerce provavelmente. Se a gente fizer um recorte do marketing digital para e-commerce, é uma outra coisa. Outra coisa, exatamente. O e-commerce ele tem ali sua própria galáxia, né? Então, talvez. Bom, eu não sei como resolver, tá, Fábio? Eu dei uma sugestão aqui, que as empresas de programática talvez precisassem se posicionar de uma forma que democratizasse mais isso. Você vê como TVs, por exemplo, a Globo criando criando DSP, né? Plataforma de compra de mídia ali. Mas eu acho que já tem soluções mais
mais de serviço, assim, de ativar e tudo. Eu acho que passa muito por educação, né, do mercado, de saber que existem essas possibilidades. É, mas passa muito também que eu acho que é assim, isso assim, a rede social pertence ao Meta, né? Uhum. O mecanismo de busca pertence ao Sim. Google, né? Então, assim, e a gente depende disso. O TikTok hoje está tomando uma Sim, com fatia certeza. disso, que as Muito pessoas já relevante. pesquisam ali É. dentro, ali tudo, E mas com a sua ainda plataforma de ads também, né? então, Vindo forte. que tem ali. Então tem os dados sendo. Eu acho que hoje já tem mais possibilidade, mas é muita possibilidade, assim, né? Para Sim. você entender o que precisa no meio ali tudo. Eu acho que se patina muito em termos de educação. E acho que a gente pode entrar nessa polêmica hoje do gestor de tráfego, assim, né? Uhum. Que é. E também cria-se uma caixinha para o gestor de tráfego. Esse cara vai, eu vou aumentar os seus resultados, né? E o cara gera clique, né? Gera É. coisa ali, mas outras coisas não são medidas, né? O analytics bem configurado, o modelo de atribuição, então tem muita coisa, né? Sim, Que, sim. que Não, precisa ser considerada, né? eu não vou dizer que todos, mas dos gestores de tráfego que eu já trabalhei e tal, que eu já tive contato, não vai nesse nível de profundidade, assim. Não, O não cara vai. não manja de GA, sabe? Ele vai ficar olhando ali para a DSP da Meta Ele é do especialista Google, nas estratégias daquilo ali, daquilo né? ali. Assim, essa questão de gestor de tráfego, né? Eu tenho uma visão que é ah, o conceito do profissional de mídia, aquela profissão do mídia que vem desde o offline e que ela migrou para o digital e se adaptou, né, meio que trouxe um formato da cabeça do mídia, que era estratégico, que estava dentro da agência ali, que estava ligado à estratégia da campanha como um todo, né, com os criativos e tal, participava daquilo tudo, trouxe para o digital e meio que adaptou para o digital. Eu acho que quebrou um pouco isso quando a programática ficou mais acessível também, né? As DSPs que você não precisava de PI, né, para veicular, você ia lá direto e comprava na programática a mídia e até o próprio cliente fazendo isso. Deu acesso às agências digitais para Sim, sim, fazerem. sim, sim. Você não precisava ser uma agência de publicidade para fazer esse negócio, você podia comprar mídia programática direto no Google e etc. E aí surge. E se o gestor de tráfego, né, esse papel de gestor de tráfego não fosse relevante hoje no mercado, a gente não estaria nem falando dele aqui. Mas surge o gestor de tráfego muito na esteira do lançamento de infoproduto. Tá, Né? tá legal falar disso. Então, se a gente olhar para trás, o lançamento de infoproduto, né, a gente estava falando um pouco antes aqui no off, né, esse formato, essa tática, né, o criador dela foi o Jeff Walker. Né? Ele é o criador desse conceito aí de lançamento de infoproduto e tal. Ele criou isso para resolver um problema que ele mesmo tinha e se baseou, a referência dele era os lançamentos de Hollywood, da Apple, né? Cara, como é que a Apple faz fila para você comprar um iPhone? Porque ela já vinha criando a demanda antes do lançamento do produto, né? E quando fazia esse lançamento era aquele estouro. Isso são gatilhos mentais, né? De escassez, etc. Você vai criando aquela demanda pelo produto. Mas de um produto também que assim, a concepção dele gera isso, né? Gera esse desejo, sim, É. sem dúvida. Hoje menos, né? Hoje menos, eu diria, mas... Porque tem outros concorrentes, tem outras coisas. Tem. Virou mais massificado, né? Não, e o acesso, produto, né? ele quebrou, ele teve... Só pra gente não fugir muito do assunto, mas falando do produto, ele teve aquela revolução, né? Aquela... Quando o iPhone foi lançado e as versões na sequência eram muito diferentes. Sim, agora hoje, também, basicamente, qual é a diferença que você tem de um iPhone 12 para um 14? Tá no 15? Nem sei. Já tá no 15. Qual é a diferença? Não tem diferença, né? A câmera, né? Porque você usa o mesmo sistema operacional. Eu sempre compro dois eu anteriores. Também, né? eu também. Porque eu sei o preço do dinheiro, né? Então, quando tiver o 18, eu tô no 15. Então, exatamente. E tá funcionando. Bom, então falando do lançamento, o Jeff Walker lança e aí o Érico traz para o Brasil, né? O lançamento de infoproduto e cria-se um ecossistema, né, uma vertente do marketing digital. E aí, de novo, é a questão da democratização e do acesso. Ela dá acesso, não tem como negar isso, ela dá acesso àquele profissional autônomo sozinho ou uma pessoa em casa, né, que, poxa, às vezes precisa fazer um trabalho por fora, um side hustle desse, né, cara? Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu vou criar aqui um e-book, vou fazer esse lançamento. Então, cria-se um ecossistema que tem 3 atores principais ali, né? O estrategista, o gestor de tráfego e o copywriter, né? Sim, essa trinca ali do tráfego. E, cara, os caras fazem
como eles dizem, né, 7 dígitos, né, 6 dígitos em 7 dias, sei lá, e lançam e vendem pra caramba lá o infoproduto e dá escala. E muita gente hoje que não tá na indústria enxerga o marketing digital como sendo isso. Por Só quê? isso, Só né? isso. Por quê? Porque ficou popular. Na mente da pessoa física, que não é do trade nem nada, o marketing digital é isso. Ou aquela Né? coisa, você já deve ter passado por isso, né? Assim, você trabalha com o quê? Com marketing digital é o Google, É né? Google, não, então é tráfego. Hoje é tráfego. O né? menino do Google me ajuda no meu computador aqui exatamente. também. Né? Você trabalha com marketing digital, é tráfego. Marketing digital, e aí ao mesmo tempo... E reduz, né? Reduz tanto, Reduz. Nossa. Simplifica de uma forma que... E até cria, às vezes, sei lá, alguma coisa pejorativa, né? Como marketing... mas isso é tudo marketing digital. Marketing digital é lançamento e tal. Já quer vender curso. Marketing digital é vender curso. Porra. E aí a gente precisa ir desconstruindo esse negócio. Mas, Fábio, eu diria que, só para encerrar aqui a minha fala, eu diria que é uma questão de posicionamento da própria agência, sabe? Cliente grande não faz tráfego pago. Né? Cliente grande faz projeto de mídia, performance. Mas eu acho legal a gente, assim, né, como profissional da área, assim, acho que a gente também, esse termo, né, gestor de tráfego ok, né, ele já tá aí edificado, vamos dizer assim. Mas assim, eu acho que tem um papel do analista de mídia, né? Sim. Da pessoa, do profissional de mídia, né? Sim. Que precisa ter essas habilidades de saber gerir ali o cara que é mais técnico, né, gerir uma plataforma do Ads no Meta, ou gerir o Google, mas de medir os KPIs, de saber os indicadores da campanha, né? Metrificar isso, assim, é um papel de um profissional de mídia. Sim. Né? Quando você reduz o profissional de mídia ao gestor de tráfego, né? Uhum. Mas é claro. O profissional de mídia é muito mais do que só analisar tráfego, né? Não, com certeza. E eu acho que isso atrapalha muito o mercado, né? Atrapalha, gera uma confusão, mas eu diria que tem uma separação clara aí. O gestor de tráfego, ele gere tráfego pago para uma propriedade web, para uma landing page, para um site, é isso que ele faz. Ou para um Instagram, ou para um WhatsApp. Ele vai gerir o tráfego pago para aquele canal. O profissional de mídia é muito mais amplo. Sim. Ele gerencia múltiplas mídias, diferentes mídias, e se a gente for falar até de on e off, ele pode gerenciar até mídias... Vamos falar só de digital, então. Não vamos separar on e off, vamos falar só de digital. Hoje, digital, você tem Out of Home, você tem Out of Home Digital, você tem... TV conectada, você tem um monte de... Áudio digital, streaming, etc. O gestor de tráfego não passa nem perto disso. E eu acho que ele nem quer. Ele quer gerar tráfego pago para uma página uma landing page de conversão, uma squeeze page, etc., para poder você ter um call to action específico e marketing de resposta direta, né? Então, o profissional de mídia, ele é mais amplo porque ele gere múltiplos formatos, múltiplas mídias, ele tem que ter uma visão estratégica maior de planejar todos esses canais. Trabalhar em conjunto com outros profissionais. Né? A mensagem adequada ao meio adequado. Então, não tem nem como comparar, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, só que estou dizendo que existe essa diferença. O tráfego pago, ele é muito mais específico, né? Bom, essa é uma definição. Acho que foi criado, nasceu a partir disso, assim. E eu acho que cai um pouco naquilo que eu falei anteriormente, que eu te perguntei, que é essa coisa do duopólio, né? Assim, você tem uma rede ali que talvez ela, para alguns negócios, resolva o seu tráfego ali, os seus leads, né? De repente, só você ter uma estratégia no Meta, ele vai te resolver. Vai. Né? E o gestor de tráfego, talvez, ele abrace isso e faz isso. Assim, exato. Porque é a demanda que você precisa, né? Assim. E acaba caindo no popular, porque as pessoas... Qualquer pessoa hoje tem acesso, né, ao gestor de tráfego popular. Talvez a minha chatice em relação a isso é mais porque eu acho que reduz o nosso trabalho um pouco. Assim. Eu diria que... Você tem que pensar em tanta coisa para pôr uma campanha no ar, né? Que não é só o tráfego. Né? Eu diria que a gente não precisa ficar se comparando, e que nem é que saudável se comparar, porque a gente tem que ter muita clareza do nosso posicionamento. Sim. Eu não concorro com o gestor de tráfego, porque eu não me posiciono para atender clientes que contratam gestor de tráfego. Sim. E nem quero, cada um no seu quadrado. Como a gente também não deve ficar naquela discussão chata de o sobrinho, sabe? Tô concorrendo com o sobrinho. Cara, se você tá concorrendo com o sobrinho, a falha é em você, sabe? Do ponto de vista do negócio, né? Se posiciona, sabe?
E aí acho que entrando, acho que dá um link bom assim para falar um pouco de gestão hoje de pessoas, né? De contratação. E a gente teve um recorte aí da pandemia, né? Dessa coisa do trabalho híbrido, né? Do trabalho remoto. Como que tá os desafios hoje de gerir a equipe, de contratação, tudo? E se vocês trabalham híbrido, né? Como é que é essa relação hoje com a equipe? Uhum. Bom, eu diria que quando você cita a pandemia, o desafio de pessoas, ele é muito grande desde sempre, né? Gerir pessoas e tal. Ele é muito grande desde que você resolve abrir uma empresa como empreendedor ou gerenciar, né? É um desafio enorme. Com a pandemia, para as agências digitais especificamente, eu diria que a dificuldade ela foi maior porque durante a pandemia, com o estabelecimento do home office, não que a gente já não trabalhasse, por exemplo, Já tinha, né, uma já tinha. flexibilidade, Nas né? nossas empresas, sempre trabalhamos com profissionais remotos, a gente sempre tentou atuar de uma forma que a gente pudesse ter a maior escala possível no modelo de negócio, sabe? Que não fosse um modelo de negócio muito que sofresse muito com as variações de cliente, né? Aquela coisa de entra uma conta, contrata um monte de gente, sai uma conta, demite um monte de gente. Então a gente sempre teve esse driver nas nossas empresas. E a pandemia ela trouxe um dificultador que foi o seguinte: os nossos profissionais começaram trabalhando totalmente de casa a duas coisas. Primeiro, a gente começou a concorrer com quem contrata do exterior e paga em dólar. Então, esse foi um primeiro problema, principalmente Tá. profissionais de tecnologia. Sim, são mais escassos. São mais Né? escassos, Mais já eram caros, caros, né? e aí começaram a receber propostas, oportunidades em dólar. Então, o cara pensava assim, cara, não faz sentido, né? A gente teve no time, eu me lembro de um caso de uma pessoa que foi, durante, não lembro se foi durante, acho que foi durante a pandemia, quando arrefeceu, estava de mudança para a Europa e teve proposta para ganhar, digamos assim, a mesma coisa que a gente pagava, só que em euro. Né? 5 vezes Então, mais, 6 cinco vezes vezes mais. mais, exato. E aí isso é muito difícil de você equilibrar. E profissionais de tecnologia eles não precisavam nem se mudar. Eles podiam trabalhar remoto, Remoto. porque já era essa cultura. Então, esse foi o primeiro dificultador. E o segundo dificultador que eu me deparei em algumas vezes, e eu não sei se isso aconteceu com você, eram profissionais que trabalhavam com a gente e ao mesmo tempo com outras empresas também. Isso eu não passei ainda não, mas a equipe é bem enxuta e tal. Aconteceu, né? Não, mas É. e assim, foi até engraçado esses casos. Bom, então esse desafio da contratação hoje, para mim, ele tem ainda um pouco esse resquício da pandemia, mas eu diria que tá mais também numa definição de papéis, sabe? Você tem outros papéis surgindo, outros atores, né, como profissionais surgindo, mudança, né? O próprio mídia mudou. Sim. Qual é o papel? Você contrata quem? Você tem hoje papéis diferentes como analista de growth. Você tem hoje o cara que é o engineer, o prompt engineer. Você tem o cara que manja mais de inteligência artificial. Você tem outros profissionais, o gestor de tráfego, que você pode contratar para dentro da agência. Então, o desafio está em entender ali também a atuação dentro do teu time, né? Cara, eu tenho ali um time e eu tenho posições que eu já estava acostumado. Eu preciso ajustar essas posições, tá? Acho que tá mais ou E acho menos que por ali. a gente também está num setor que é privilegiado em relação a essa facilidade do trabalho remoto, né? Assim, Sim. acho que é necessário ter um senso de equipe, de empresa, mas não tem uma necessidade de você estar todo dia num escritório, num ambiente ali com todo mundo, Uhum. dependendo do tamanho da equipe, né? Acho que tem esse privilégio também, né? A gente, como eu disse, a gente trabalhava muito e continua trabalhando com equipe remota. Acho que a sua pergunta também era um pouco nesse sentido. Remota, híbrida. Hoje, quase 100% do nosso time é remoto. Mas eu tenho até um conflito interno, assim, sabe? De ter algumas premissas enraizadas, que a cultura, ela acontece assim, no dia a dia, no Eu concordo corredor. completamente. Entendeu? No corredor, as pessoas só se desenvolvem muito e de forma até exponencial, estando junto com as outras, Sim. e não à distância. Só que por uma decisão estratégica, de modelo de negócio, de como o nosso negócio iria gerar resultado na última linha, a gente decidiu por ter todo mundo remoto. A gente. Mas vocês se encontram ou raramente? Raramente. Raramente, assim, a gente está se encontrando.
tirando a liderança, né, os próprios sócios e tal, a gente partiu para, em 2018, a gente adotou o WeWork como a nossa casa, né, no Tá, Rio e em São Paulo, e isso deu muita flexibilidade para a gente, tá. também com pessoas e tal. Então, para a gente funciona bem assim. Só que eu continuo ainda com Mas essa. talvez porque a gente culturalmente foi talhado assim, né? Foi Assim, forjado, né? Desse forjado jeito, assim de exato. essa cultura do Mas é anti-one ali, difícil, mas né? é difícil você criar muita cultura no Slack, Não entendeu? De dá, você eu acho tá. impossível. E, É, assim, a contratação de estagiário, por exemplo, né? De você gerir um estagiário à distância. Eu é. tive problemas. Se é para citar problemas que eu tive, foi com A estágio, gente assim. não tem, a gente não É, tem, a gente tinha tá. antes do remoto. Porque estagiário, assim, todo mundo já foi estagiário, eu já fui também, então eu Sim. posso falar. Estagiário, ele basicamente te dá mais trabalho, né? Sim. Ele não, É, porque você tem que formar não o resolve cara, muita né? coisa, exatamente. E à Então, distância, como é que você forma, não, né? não tem como. Estagiário à distância é um desafio enorme, verdade. Eu tô para contratar uma nova pessoa para equipe de design. Para equipe de design não, né? É um design só Um que a gente design. precisa. E aí, como eu não tenho budget pro ano, eu tô Uhum. buscando um estágio, né? Alguém de estágio. Aí eu falei com um professor de uma escola de design, e ele falou assim, eu quero um estagiário que já tem um pouquinho mais de experiência. Não é estagiário, né? Não, assim, mas é porque eu tenho uma previsão de efetivá-lo em 6 meses, né? Ok. Então, assim, se você tiver alguém um pouquinho mais Quase pronto, formado já, aí né? eu já efetivo ele o ano que vem, porque eu não tenho o budget esse ano, assim. Mas é Uhum. engraçado, na entrevista eu falei assim, ó, eu sei que é estágio, mas se você tiver um pouquinho De de paciência, né? Um pouquinho de experiência, experiência, já ajuda, né? Porque é um é. contrassenso, assim, É né? um O contrassenso. estágio é para ganhar É para experiência, ganhar né? experiência, não é nem primeiro emprego, né? É estágio, né? É. Mas você sabe que, falando de contratação de pessoas, Fábio, eu tenho um. Cara, a gente contrata pessoas há bastante tempo, eu faço muita entrevista também, já trabalhei com times multidisciplinares, pessoas diferentes. Então, é, quando você fala, se coloca no estagiário, se coloca no papel do contratante. Pensa, se você fosse o contratante, você iria optar por alguém que já tem alguma experiência ou não? E aí é o seguinte: você não precisa ter uma experiência formal de trabalho, você não precisa ter trabalhado numa empresa, você não precisa... Só que quando você senta na frente de um contratante, né, que está botando muita coisa em risco na hora de contratar, porque quando você contrata uma pessoa, você perde 9 meses, no mínimo. Você leva 3 meses para fazer um onboard dessa pessoa, 3 meses para essa pessoa rampar e 3 meses para essa pessoa não dar resultado e você queimou 9 meses ali do teu ano, né, Sim. contratando errado. Então é uma decisão muito importante. E aí, você senta na frente de um contratante, cara, o que você já fez na sua vida, né? Porque para você se candidatar para trabalhar numa empresa, você numa faculdade, você teve a oportunidade de fazer Sim. projetos, empresa Sim. júnior, de ter feito cartão de visita, era um cara de Total. design, cartão de visita para sua Sim, tia, de sim, graça, sim, sim, sabe? sim. Agora, se você senta e fala não fiz nada, É. putz, Tem que aí é valorizar o que muito fez, difícil. porque alguma coisa você fez, Alguma né? coisa você fez, você tem que ter feito alguma coisa, mesmo que não seja remunerado. E se não for remunerado, pô, vai ser talvez melhor ainda, porque você queria só se desenvolver profissionalmente. Então, pedir experiência para o estagiário talvez seja mal interpretado. Não é experiência profissional, Não, mas quero dizer, seja é mal uma interpretado, bagagem, uma é uma bagagem, bagagem, né? né? Não, correto, é a terminologia que tu usa, né? Exatamente, eu concordo, assim. Cara, o que você já fez da sua vida? Não é possível que você não fez nada. Se você não fez Sim. nada, puxa, desculpa, o cara ali do lado que tá na salinha esperando para eu entrevistar já Talvez, fez, né? tem que se valorizar em relação a isso. Exato. Não, eu tenho um curso que eu dou, curso livre, assim, que é sobre planejamento estratégico para redes sociais. Legal. E tem primeiro capítulo que eu falo sobre o LinkedIn, né? Da pessoa se posicionar no LinkedIn e Sim. tal. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu nunca trabalhei e tal. Dependendo da idade, você cara, mas coloca o que você gosta no LinkedIn. Qual que é a sua paixão, o que você quer. Porque aí a pessoa te achar ali, ela tem um perfil ali traçado. Exato. Se você esperar ter experiência para criar um perfil no LinkedIn, você, daqui 10 anos. E tem tanto detalhe, cara. Esses dias eu falei com um amigo até assim, vi um comentário dele no LinkedIn e falei assim, não comenta no LinkedIn igual você escreve no WhatsApp. Sim, é uma outra Cara, posicionamento. Né? escreve com respeito à norma culta da língua. Não coloca VC, né? Coloca sabe? você. Escreve direito. É o LinkedIn, não é o WhatsApp, né? Não é o Instagram. As coisas vão se confundindo. Porra, ali, né? ou um cliente, ou um parceiro, ou um contratante vai ver o teu perfil e quando olhar aquilo ali... Cara, aí você falando dessa coisa de bagagem, é engraçado, assim, só um parênteses, assim, quando eu entrei na área do digital, né, do marketing digital, em 2009 para 2010 ali,
E quando eu entrei na área comercial de um portal de internet, que era nichado ali. Legal. E quando eu fui fazer entrevista, eu já tinha experiência. Trabalhei em banco, trabalhava na área comercial, assim, não tinha experiência com o digital. Mas o que me fez o cara me contratar foi porque eu tinha um blog com os amigos. Então Aí, tá eu, vendo? tipo, já o universo da internet não era Sim. um negócio novo pra mim. Então, assim, Sim. pô, então você já tem isso 2008, 2009, a internet tava, né, ali Então, não foi, então, foi um assim, empreendimento, né? Um blog. tinha uma bagagem ali da Sim. coisa. Eu sempre conto essa história que assim, o blog me ajudou, né, então, nessa Com área aqui, certeza. né? Faz alguma coisa, agrega valor para alguém, gera valor para alguém, É, sabe? Porque você vai ganhar de várias formas. Você vai ganhar experiência, você vai ganhar recomendação. sim, sem dúvida. Hoje em dia, não tem motivo pro cara não ter feito nada. Tem um monte de portal de freelancer, Sim. sabe? O cara entra, Não, coloca lá o perfil curso, dele. né? Os cursos, um monte de curso disponível hoje, um monte de Sim, leitura, um monte de coisa que você pode, né, agregar exato, ali no que você faz no dia a dia. exatamente. E aí, indo para a parte de inteligência artificial, assim, né? Que não necessariamente é uma novidade na nossa área, né? Já se usava recursos, mas acho que a bolha furou a bolha aí com a coisa do chat GPT Sim. e tal, né? Como é que tá hoje o uso, né? E aí você pode até entrar falando um pouco de Martech, né? Desse conceito de Martech, eu acho que é legal, né? Legal. Conceituar isso. Mas como é que tá o uso disso dentro da agência? Como é que vocês olham isso? Se você acredita que a inteligência artificial vai roubar nossos empregos e tal, né? Cara, eu tenho conversado, a gente tem falado muito sobre inteligência Sim, artificial, né? sim, Permeia todas as conversas o sim. tempo inteiro. Eu tava essa semana, que dia da semana, não lembro, numa imersão de inteligência artificial lá na Amazon, ali no JK, na AWS. Eu sou da área de TI originalmente, né, Fábio? Então, eu não me originei no marketing nem na comunicação, né? Acabei indo nessa vertente por ter criado agência digital e tal. Isso aí é uma outra história. Então, eu navego muito bem nessa interseção entre marketing e tecnologia. Mas nessa coisa de ferramenta E de mesmo, ferramenta né? também, é a tecnologia core, né? Assim, eu não sou programador, mas eu escrevo um pouco, então dá uma visão diferente. A inteligência artificial, como você falou, ela não surgiu agora, mas você teve uma grande revolução, que foi uma revolução de interface, De uso, é isso. de uso, Que é que nem o smartphone, né? que nem um smartphone. Então, exatamente, o toque na tela, né? E tirar o teclado do BlackBerry e colocar tudo na tela. Então, a grande revolução foi uma revolução de interface. Porque a inteligência artificial, todos esses modelos estatísticos, etc., que tomam decisões a partir de um input, é considerado inteligência artificial. Então, isso já existia há bastante tempo, há algumas décadas, inclusive. Não sei se você sabe, mas o modelo que a gente usa hoje, né, essa tecnologia, digamos assim, esse padrão que a gente usa hoje, que é o GPT, de transformação e geração, ele surgiu a partir de um paper do time do Google ligado ao Google Translator, né? Eles tinham lá o Google Translator que, quando você fazia a tradução, dava para ver que foi traduzido no Translator. Falava assim, cara, isso foi no Google Translator. E os caras queriam resolver esse problema. Mas tem umas coisas hoje de chat GPT que dá pra, eu recebi um e-mail, Martin, Sim, esses dias, eu falei assim, eu sim. tenho certeza Que foi o que ChatGPT. copiou e colou, cara. Você que nem não- adaptou, nem mexeu. só copiou e colou. Exato. Às vezes você precisa ficar dando uns tapinhas nele, né? Assim, uns pescoção. Porra, tá ruim, ajeita aqui. Então, foi um paper, foi um projeto, né, da turma lá do Google Translator, que eles publicaram esse paper do transformador. E, basicamente, o Sam Altman pegou isso e criou o OpenAI e falou assim, o que a gente pode, qual a aplicação em escala que a gente pode dar para a inteligência artificial aqui. Então, resumindo muito, é isso, assim. E aí, qual foi a grande sacada? Foi, de novo, a democratização. A curva de adoção de usuário de chat GPT ela é recorde ainda hoje. Sim, Ninguém bateu. sim. Porque você botou uma interface de chat. E amigável. Conversacional. Aí, cara, aí ferrou. Aí você deu a possibilidade de qualquer pessoa interagir diretamente com a inteligência artificial. E quando foi lançado o chat GPT, era impressionante. Eu fiquei impressionado. Eu, que sou da tecnologia, que trabalhava com... Não diretamente com inteligência artificial, mas... Cara, a gente já via muita coisa. Eu tinha consciência do que era mas a gente inteligência tinha umas artificial. ferramentas, por exemplo, de criação de persona, por exemplo. Sim. O próprio mídia programático, o algoritmo ali, né? Você tinha ferramentas ali. Mas não ficava tão claro assim, sabe? Aí quando lançou o chat GPT, putz, explodiu a cabeça. Aí começa a surgir um monte de ideia. Cara, dá pra fazer 1 milhão de coisas com esse negócio. E o próprio Sam Altman, e hoje você tem vários modelos fundacionais, né? Você tem
o GPT, né, da OpenAI, você tem o Gemini do Google, você tem o Claude da Anthropic, você tem na Amazon, você tem os modelos da própria Amazon, enfim, tem um monte de modelos ali. E cada um é bom numa coisa, né? Para gerar imagem, para gerar texto. Nenhum deles é bom em cálculo matemático, eles não sabem fazer conta, mas, inclusive, tem uma dica, né? Se você quiser usar ChatGPT para fazer conta, o que eu faço? Você precisa 2 passos. Pedir para ele criar um algoritmo para poder resolver aquele problema e ele vai te dar um algoritmo. E você precisa pedir para ele escrever um script para resolver aquele problema. E aí você manda ele executar o script. Tá. Aí ele faz a conta. Legal. Agora, se você pedir para ele fazer conta, ele não sabe fazer. Então, porque ele é basicamente um modelo de linguagem de transformação, né? E não de matemática. O próprio Sam Altman falou recentemente, né? Tá num livro aí que não foi ele que escreveu, mas alguém... Isso ficou muito popular, eu já falei disso algumas vezes, saiu no Update or Die, dizendo que 95% do trabalho das agências seria substituído por inteligência artificial. E aí eu já falei sobre isso, falei assim, quando o Sam Altman fala, a gente tem que ouvir, né? Porque, porra, olha o que ele conseguiu desenvolver. Só que eu acho que fica claro que talvez ele não entenda, quer dizer, com certeza ele não entende o papel ou todos os papéis de uma agência de marketing ou de marketing digital. O que eu acho que vai acontecer é que a inteligência artificial vai potencializar demais. Ela não vai substituir as pessoas, mas ela vai potencializar demais a entrega das pessoas. Ela é um assistente, ela é um copilot, ela é um... eu acho que tem que ser vista assim. Ela vai dar exponencialidade, coisas que você demorava você muito tem para que dar fazer. alguém tem que dar o comando, né? E também, para ter algum mínimo de responsabilidade de entrega, verificar o que foi o que revisar, saiu, né? O né? output daquilo, né? Você dá o input e revisa o output, né? E ela faz o trabalho. Então, dá uma escala absurda. Eu estava num evento, acho que foi no Web Summit no ano retrasado, ou no Bossa Summit, eu não lembro exatamente qual evento, com investidores, e aí conversei com um investidor, que ele falou assim, Carlos, eu estava falando um pouco da tese da Undigital, etc. Ele, mas e agora com o ChatGPT? O negócio de vocês vai acabar. Aí eu falei, cara, não. Aí fiquei com aquela pergunta na cabeça. E aí a minha resposta foi, cara, que bom que o Sam Altman criou um produto como esse, e não só ele, mas isso existe, porque agora vai dar muito mais escala para o nosso modelo de negócio. Vai dar muito mais escala para nossas operações. A gente vai conseguir ter mais margem, que já é um negócio de margens apertadas. Então, eu não acho que substitui as pessoas, eu acho que... E o cuidado para não pasteurizar também, né? Porque se todo mundo começa a usar, né, e as respostas ficam meio padrão ali, né? Tem que saber usar e trazer para a realidade ali, contextualizar, né? Eu acho que tudo que fica pasteurizado, você acaba identificando, né? Você identificou um e-mail que foi escrito com inteligência artificial. Então, o que vai diferenciar vai ser a capacidade das pessoas fazerem mensagens, criarem mensagens. Não, e assim, eu uso muito para fazer. Eu uso para fazer a pauta, por exemplo. Mas não que ele me ajuda a estruturar. Então eu coloco lá, vou receber o Carlos Paulo, ele é CEO da agência, ele tem essa experiência, presidente da Brad, e eu quero falar com ele sobre isso, me ajude a estruturar a pauta. Ele me dá uma estrutura. Você deu todos os inputs, né? Então, mas ele me dá uma estrutura que eu ficaria 1 hora para fazer aquela estrutura. Exatamente. Aí ele me dá a estrutura, aí tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Sim. Mas ele me deu a estrutura, me ajudou em 1 hora de trabalho. Não, eu acho que isso é genial, isso é lindo. Assim, agora, se eu fizer assim, me faça uma pauta sobre X e ponto, e não dei nenhum input, vai ficar tudo igual. Vai ficar igual. Ele vai me dar, mas vai ficar igual. Então, vai ficar igual e ele vai... Se você der o mesmo comando para o mesmo modelo, exatamente a mesma coisa, ele vai te dar provavelmente o mesmo output. Muito difícil ele dar muito diferente daquilo. Então vai ficar claro que foi feito... é legal assim, como tem várias pautas já alimentadas lá, essa semana ele me deu uma resposta assim, olha, que assunto interessante. Eu falei, olha, tá me respondendo de outra maneira. Cara, assim, a gente tá pensando e tentando inovar muito nesse sentido de usar a ferramenta da melhor forma. É difícil porque tá mudando muito rápido e é uma corrida que tá sendo muito rápida. Assim, os participantes dessa corrida eles estão correndo muito rápido. Então você também tem que acompanhar aquele pace de mudança de velocidade, né? De aquele ambiente volátil, de incerteza, VUCA, né? Sim. Volatilidade, incerteza, sei lá o que mais. Cara, isso é o maior desafio, na minha opinião. De você se manter
atualizado, on the edge ali, né? Na vanguarda, Sim. com responsabilidade, né? Total, total. E aí, indo um pouco pro Carlos usuário de internet, assim, né? Como é que que você deve ter um olhar crítico, assim, né? Do que você recebe, do que você vê. Como que você lida hoje com seus dados na internet e com a publicidade que você recebe? Como é que você é casa de ferreiro espeto de pau ou você tem um olhar crítico sobre isso, assim? Na pessoa física, eu não sou aquele cara que tem problema de fornecer meus dados. Ah, Eu forneço meus dados, eu faço. Onde eu posso, eu faço login. se alimenta a indústria, né? Isso é bom, isso é bom. Eu forneço os dados e beleza. Não, até então não tive problema com isso. Eu acho que depende muito do nível de usuário que você é, né? Eu tenho mais controle por ter conhecimento, então eu sei o que eu estou fazendo. Então, sempre que tenho a oportunidade de fazer um single sign-on ali de Google ou de Apple, eu faço. Eu compartilho meus dados, não tem muito essa história. Publicidade. Eu prefiro receber publicidade segmentada do que não segmentada, então por isso eu não tenho problema em compartilhar meus dados. Assim, eu uso, em alguns casos, uso bloqueador de anúncio, porque Tá. meu browser, às vezes, eu entro em sites que, cara, é mais publicidade do que qualquer coisa, e aí você não consegue nem ler o conteúdo, então, às vezes eu ligo, às vezes eu desligo e fico nessa coisa. Eu Bom, como usuário é isso, assim, eu forneço meus dados, eu não tenho problema, tenho Sim. cuidado com isso. E como olhar, assim, o que que você. Não sei se você. Eu acabo. Eu clico em muita coisa, vejo muita coisa, eu fico muito. Porque, né, é a rotina de trabalho também, porque às vezes me ajuda também com ideias e tal. Como é que você vê coisas que você te chama. Você tem visto coisas que te chamam a atenção, assim, de estratégia? Pô, isso aqui tá legal, essa estratégia. E coisas que ainda que você vê assim, puta, ainda fazem isso, assim, ainda insistem nesse modelo, Como assim. benchmark, É, assim. é, é. Olha, Não precisa citar marca, nada, mas tipo, coisas que você vê, pô, isso aqui é legal, estão fazendo bem, e coisas que você fala que não é possível que o cara faz isso ainda, sei lá, um e-mail marketing com o seu nome errado, assim, um negócio, um e-mail marketing que você não pediu, Não, assim, isso total, isso acontece toda hora, toda né? hora, né? E eu não vou nem julgar, porque, cara, a gente acaba fazendo isso também, entendeu? A Como gente, estratégia, como né? estratégia, nem sempre você consegue ter aquele nível de hiperpersonalização. Na Atmo, por exemplo, a gente trabalha com comunicação em alta escala, né? Hiperpersonalização, hipersegmentação. Só que a- na teoria a prática é outra, né? Então, assim, isso na teoria existe. Só que na prática, cara, é tão desafiador fazer isso, é tão complexo, por vários motivos, sabe? Desde o tipo de dado que o cliente tem, eu não sei se era essa a resposta que você esperava, mas desde o tipo de dado que o cliente tem, de quais as plataformas, qual é o ecossistema dele, como a gente integra isso, como a gente cria as mensagens automatizadas e personalizadas, sabe? A depender da tecnologia que você tem à sua disposição, não é possível fazer. Então, eu não estou conseguindo pensar, não me vem na cabeça agora nenhum caso que eu tenha visto emblemático que me chamou a atenção, tanto para o bem quanto para o mal, assim, Tá. quanto positivo ou negativo. Mas eu recebo muita mensagem, como todo mundo, de cold mail, é, muito fora de contexto, e-mail marketing também, muito fora de contexto. Às vezes erra o gênero, manda uma mensagem que era para, sei lá, talvez um público feminino, manda para mim, e etc. E que tenham feito alguma coisa muito impressionante também, que tenha me chamado a atenção, não, agora não me Bem, ocorre. né? Legal. Eu vou fazer eu vou fazer só uma paradinha aqui, aí depois a gente retoma a edita, porque o convidado, eu preciso chamar o Uber pro convidado que vai vir. Ah, tá bom. E aí, Porque junto assim, Covid e não, e pneumonia, tá né? tendo um mini surtinho aí de Covid, né? É? Tem uma galera, muita gente Ainda não fiquei reclamando. sabendo, não. Então vamos lá, vou retomar aqui. Tá. Obrigado, me desculpa. Nada, que isso, fica à Você é de vontade. casa, dá pra fazer essas coisas. Fica de boa. Porque eu tava com o Edson aqui antes de você chegar, eu já tava. O Carlos Mas vai chegar. conseguiu? Conseguiu? Não, já avisei aqui, tá tranquilo. É. Então vamos lá, vou retomar aqui. Bom, Carlos, vamos falar um pouco da Brad, né? Assim, eu acho que é legal. A gente tem no Brasil, acho que uma dificuldade muito grande, às vezes, de ter dados, né? E tal. E as associações acho que também servem para poder educar o mercado e tudo, né?
E fala um pouco se assumiu, né, a presidência da Abrad esse ano, né, mas já tem uma história ali que você falou, né, de muito tempo. Me fala como é que estão os planos aí para a Brad e tal, como é que eu tô vendo que tem muita coisa sendo feita, né, acho que tá Sim, legal. Mas fala um pouco dos planos para a Brad aí para os próximos anos. boa. Eu ainda não consegui fazer uma conversa com quem quer que seja Sem falar da sem Brad. falar da Brad, Não, porque a né? gente faz A faz um Brad. cortezinho agora da Brad. Não, não, é muito bom, eu sou só brincando, assim, a Brad, ela permeia muito, assim, né? É, cara, o que a gente está fazendo com essa nova gestão, né? Eu, eu não entrei na Brad agora, né? Tô digamos assim, na liderança da Brad já há alguns anos. Acompanho a trajetória da associação quase que desde a fundação. Eu não fui fundador da Brad, entrei depois, mas passei pelos momentos da Brad, que são os momentos que eu defino como sendo, né, uma visão minha. E foi o momento inicial da Brad, aquele momento de criação da associação, é um momento de quase contracultura, né? Não existia começaram a surgir as agências ditas digitais e não tinha uma entidade ou um grupo, né, que reunisse ali as mesmas dores e tal. E o ser humano faz isso, né? É quase que um comportamento natural. Caramba, Sim, quem é igual, que tem sim, as mesmas sim. dores, como é que a gente pode se É o ajudar? conceito da rede, né, de você Exato. se juntar ali, né? E aí criou-se as Abrades aí Brasil afora, né? Começando como a CAD, como a GAD no Rio Grande do Sul, a PAD em São Paulo, né? Associação Brasileira, Associação Gaúcha, Associação Paulista, a CAD catarinense e tal. E aí elas foram surgindo e em determinado momento se conectaram. Legal, existem aqui movimentos semelhantes em diferentes locais do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Diferentes locais do Brasil se conectaram. E aí, nesse momento, criaram a Brad Nacional, inclusive, né? Logo após. Bom, esse foi o primeiro momento de surgimento. O segundo momento foi um momento de consolidação, que foi um momento em que a gente olhou para essa organização, a Brad tinha tomado um corpo, tinha tomado uma envergadura grande, ganhado muita relevância, a entidade respeitada e em todas as primeiro, segundo, terceiro setor, em todas as esferas de governo. Legal, como é que a gente consolida isso agora? Porque aí, do ponto de vista operacional, fiscal e tudo, como é que a gente diminui ali, dá uma escala para esse negócio? E aí foi um momento de consolidação, em que a gente trouxe tudo para uma entidade única, melhorou muito a eficiência na gestão, deu mais escala, deu mais abertura para os líderes regionais trabalharem, etc. Esse foi um momento de consolidação. E agora a gente está num terceiro momento, na minha opinião, que é um momento de expansão, que é um momento em que a Abrad ela tem essa plataforma, tem essa base sólida, e agora a gente vai transformando a Abrad num ecossistema, de fato, que envolve 3 players ou 3 grandes entes assim, de mercado, né? As agências, os parceiros e as grandes empresas, né? Os mantenedores, né? Que são os agentes do ecossistema, que são as grandes empresas. Exemplo, TikTok, Google, Dell, Adobe, todas essas empresas que estão junto com a gente de alguma forma. E dá uma sustentação para poder fazer as coisas. Né? Com muita independência, porque a Brad é uma entidade independente, ela não tem a dependência de nenhum desses grandes setores, mas os parceiros que são as empresas que tangenciam ali, que orbitam o ecossistema das agências, cara, desde de profissionais de assessoria jurídica, assessoria contábil, plataformas, software, tudo isso, e os próprios agentes digitais, ou as agências, né, que tem no core business o negócio da agência. Então, esse ecossistema se transforma assim, e com outras entidades, e aí o momento de expansão, porque vai para outras entidades multissetoriais, entidades de inovação, de startups, trazer essa visão de inovação, de crescimento, de equity, por exemplo, para as agências, porque a maior parte dos agentes digitais ali da nossa base, da nossa pirâmide, são de pequenas agências. Então é o dono, é o empresário, ele tem um anseio de estar com outros empresários, de crescer, de vender mais. Então, de trazer outras experiências para esses empresários, sabe? Ao mesmo tempo que mantém a relevância que ela já tem com outras entidades do setor e com o governo, né? Com o que a Brad já tem um papel importante
em De Brasília. participar das discussões, regulamentação. Tudo, né? Exatamente, de mercado e tal, que as grandes agências que fazem parte do ecossistema têm esse anseio, né? Carlos, o que a Brad está se posicionando, ou como está dizendo, o que vai fazer em relação, sei lá, reforma tributária, regulação de inteligência Que artificial, impacta, né, a impacta como um indústria. todo, né? Então, assim, é isso. É desafiador porque são muitas coisas, só que a gente montou um time muito bom também nessa gestão. Legal. Então, a gente está fazendo um trabalho de rebranding, a gente está fazendo trabalho de expansão com câmaras de comércio internacionais, a gente está fazendo trabalho com outras agências maiores. Enfim, o time está muito engajado, muito Legal. bom. A gente deu essa visão, esse direcionamento. Eu tentei, pelo menos, fazer essa cola e a diretoria está aí bem engajada. Legal. E como demanda, né? Que assim, acho que a base mesmo, eu acompanho as discussões no WhatsApp da Brad Nacional ali, né? Que tem os associados que mandam dúvidas ali, tudo. O que chega até você, assim, de demanda dos sócios, dos caras, assim? O que mais te pedem, assim, pô, olha isso, olha aquilo, o que você percebe? Se é que tem isso, assim, mas de demanda que chega até quando você assume uma presidência dessa, assim. Bom, em relação a esses canais e essas demandas, muita coisa acaba sendo atendida e respondida direto pelo staff, né? Tá. Pelo time que a gente tem. Eu não respondo diretamente a todas essas questões, até porque nem daria, né? Não, eu digo assim, às vezes sei lá, nos encontros que tem, nas conversas que tem, se tem demandas específicas que chegam até você ou se isso é mais orgânico mesmo. Eu acho que as discussões, elas estão sempre girando em torno de certa forma, do modelo de negócio, sabe? Assim, de rentabilizar esse modelo de negócio, da relação. Tudo, Exato, tá. precificação, os desafios de venda, são desafios que surgem bastante, como que você vende mais, desafios de posicionamento, né? Eu entendo que as agências têm muito isso ainda, precisam amadurecer nesse sentido, realmente de posicionamento, da oferta que tem. Mas as discussões giram em torno disso. Eu tenho percebido muito mais disso, das novas tecnologias. Muitas vezes chegam demandas como assim, dificuldades que são corriqueiras com Meta e Google. As plataformas vivem, às vezes, isso é o que eu vejo, mijando né? fora do pinico, né? Alguma coisa acontece, putz, uma conta foi suspensa e tal. E assim, nem a gente como a Brad consegue fazer muita coisa. O negócio é tão, como eu posso dizer, blindado ali por dentro das ferramentas que a gente nem tem muita autonomia como intervir muito, Não dá sabe? pra ter, né? Chegam demandas relacionadas a concorrências, sabe? Assim, poxa, a empresa tal fez uma concorrência, chamou 25 empresas, botou todo mundo pra sair no tapa, não escolheu ninguém e ainda pegou todas as roubou todo o ideias. criativo. Isso acontece com bastante frequência. Tá. Acontecem demandas de editais de licitação, mesmo os menores, acontecem essas demandas do edital não está seguindo o modelo, não está seguindo a legislação, aí da Brad eventualmente precisar entrar, impugnar em alguns casos, entrar com uma medida de impugnação. São coisas mais políticas, né? Mas assim, não é só política, Fábio, é bem na prática, porque para quem trabalha com o setor público, não é o meu caso, mas para quem trabalha com o setor público, isso é uma das missões da nossa vice-presidência de governo, tá? Que é desmistificar isso. Existem licitações públicas de prefeituras, de conselhos, etc., que são pequenas, que os agentes digitais pequenos podem participar, zero problema. Como fica se fosse muito nesse imaginário que, pô, não vai... Não, é só Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde. E outras coisas que podem ser feitas. Muito. Que às vezes ficam desassistidas, né? Ficam desassistidas. Então a gente tem essa missão também de aculturar. E aí você não precisa culturar só o agente digital, não. Você precisa culturar o contratante, o gestor público, que ele nem faz nem ideia de como contratar, do que fazer, entendeu? Tem muitos desafios. Muitos, cara. Quantidade de prefeituras que tem no Brasil, quantidade de... Entidade, né? Entidades, conselhos. E que precisa ter uma atuação digital, né? Precisa, isso. E a Brad acaba sendo referência. A gente é demandado pelo mercado, não só pelos clientes, mas o mercado procura. Entidades procuram, me ajuda com isso, como é que eu faço esse edital? Porque sabe que se não fizer certo vai ser impugnado, né? Então, sim, aí total, perde o trabalho todo. Legal. Cara, o tempo passa assim pra gente ir pros finalmente aqui. Queria que contextualize um pouco esse mercado de Martech, assim, né? Como é que você... assim, eu acho que é um termo que tem ficado mais popular, vamos dizer assim, né? Ultimamente, mas não é um termo
totalmente novo, né? Assim, acho que Uhum. já se falava de Já, Martech há uma década, talvez, é, já se usava esse termo, bastante tempo. mas contextualiza um pouco assim Martech e os desafios das empresas nisso para a gente finalizar assim, e sua visão para isso, né? A médio, Tá. a médio prazo aí. Bom, MarTech é, né, esse acrônimo, essa junção entre marketing e technology, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto da audiência, ou pelo menos a maioria, dizendo que o, isso foi pesquisa do Gartner há não muito tempo atrás, eu usei isso até em palestra, que o investimento em tecnologia, da informação ou tecnologia, do marketing, o budget de tecnologia do marketing era maior do que o do departamento de TI, né? Tá. Então, o marketing ele foi uma das áreas de negócio que se beneficiaram mais da tecnologia, não sei, talvez mais do que todas as outras, porque empodera o marketing dentro das organizações, dá várias possibilidades, democratiza também acesso a várias coisas, mas o marketing ele se beneficiou muito da tecnologia e teve um match muito interessante, né? O marketing precisa da tecnologia para fazer mais com menos, né? Para otimizar. Sim, total. E fazer mais com menos, né? Otimizar não significa gastar menos, significa gastar melhor, né? Investir melhor. Então a tecnologia proporcionou muito isso para o marketing. Então eu acho que por isso teve a criação desse termo e desse conceito de marketing technology, que foi todas as soluções, enfim, os produtos de tecnologia que ajudam, que auxiliam o marketing de alguma forma, estão inseridos ali. E aí a gente tem desde a automação de marketing, né, de marketing automation, que meio que materializa nessa parte do marketing technology ou do martech, na prática mesmo, na ponta e de forma, de novo, democrática, né, sei lá, desde criar uma régua automatizada no RD Station até coisas mais sofisticadas no Salesforce. Então, acho que o marketing se beneficiou muito, investiu muito em tecnologia, contratou muito tecnologia, e aí criou-se isso, né? Criou-se a figura do Chief Marketing Technologist dentro das organizações, o Marketing Technologist dentro das organizações, existe isso, que é aquele cara que tem a visão da tecnologia. Eu me defino como sendo inclusive, né? Tá. Porque eu tenho essa visão da tecnologia, esse background, E aliado ao marketing e ao negócio, né? Tá. Às áreas de negócio. Como é Legal. que a gente junta essas Legal. soluções para, enfim, potencializar os negócios. Então, é isso. Eu acho que. E a diferença é o seguinte: que tecnologia por tecnologia, tudo acaba sendo, né? Desde de um relógio até a gastronomia, mas a tecnologia da informação especificamente, o marketing se beneficiou muito, porque usa muito dado, Sim. né? Informação dos consumidores, segmentação de campanha, né? E uma infinidade de coisas, né? Estruturar isso dentro das empresas para usar melhor é fundamental, né? Exatamente. Então, o Martech é isso. É até difícil de ter uma definição mais objetiva, né, do que é, mas eu É diria porque que é assim, a gente assim. também vive numa indústria que tem muitas. Criam-se muitos termos para as coisas Sim. e que às vezes é mais simples do Ah, que mas isso se é coisa do pensa. marketing, né? Você tem que dar um label, né? Um rótulo pro negócio, Para né? vender mais caro, Não é né? inteligência artificial, é Apple Intelligence, né? É, é por aí. Então, é isso. Legal. Pô, Carlão, obrigado aí pela Eu que presença. agradeço, cara. Um É prazer. muito valioso aí sua contribuição. Obrigado. Quem chegou até aqui, né, quem conheceu através do Paulo aí o projeto, sigam nas nossas redes aí, @100 milissegundos. Eu sempre esqueço de pedir essas coisas Tem que assim, pedir. mas tem que Curte, pedir. compartilha. Curte, compartilha. Agradecer aí o Club Studio, agradecer a Yasmin aí que ficou no som e no vídeo aí pra gente. E a gente volta com mais. Um abraço, valeu.